Ora vivam, bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. A casa deste programa está em perguntasimples.com e lá podem ouvir os programas anteriores, subscrever e partilhar. Hoje o verbo é motivar. A motivação, um misto entre ter um motivo, uma causa e uma paixão. Motivar um grupo de pessoas ou motivar-nos a nós mesmos é uma arte com muitos segredos. Saber o que queremos, sentir o que desejamos e enfrentar aquilo que nos mete medo. As equipas de alto rendimento sabem que o resultado final pode, afinal, depender e muito da maneira como todos remam para o mesmo lado. E para isso precisam de uma motivação. Jorge Sequeira é professor universitário, foi candidato a umas eleições presidenciais e trabalhou com jogadores e equipas de futebol. É, no fundo, um motivador profissional, usando a arte da palavra. Passa muito do seu tempo a motivar pessoas e equipas. Sabe quais são as teclas das nossas emoções e faz-nos acreditar em nós. E isso, como sabemos, é importante. Nesta conversa falamos de heróis como Éder e sobre comuns mortais como nós mesmos que sentimos ansiedade e medo. Quanto ao Jorge Sequeira, o tempo de pausa forçado foi bem aproveitado. Como é que eu estou a viver? Enfim, é um bocado paradoxal. Eu estou a viver isto razoavelmente bem. Não porque eu seja um otimista, um pateta alegre, que tudo é bonito, que tudo é florido, nada disso. Aliás, até uso um conceito que não é o otimismo, mas o otimalismo, que é um otimista, mas realista. Eu sou otimista porque acho que tudo isto vai acabar bem, não é? Vai correr tudo bem, como diz o arco-íris no cartaz. Mas realista porque sabemos que estamos a passar talvez um dos piores períodos da nossa história contemporânea. Por isso há que estar aqui e ter isto balanceado. Em termos pessoais, estou a viver isto, enfim, digamos que fiquei sem trabalho, por isso é que eu estou contente. Fiquei sem trabalho, olha que bom. Era o sonho de muita gente, era ficar em casa sem trabalhar. Por isso eu realizei o meu sonho prematuramente. Estou a ser um bocadinho irónico, mas o meu trabalho vive muito de comunicar ao vivo, em palco. Tive o prazer de estar em grandes sítios, grandes, pequenos e médios, mas o meu trabalho é fazer o keynote speaker, é esse nome bonito, fazer talks em sítios como o CCB, como o Coliseu, como o Campo Pequeno, e muitas salas de hotéis para as empresas, kick-offs, essas coisas todas, meetings e por aí fora. E isso acabou tudo. O que é que eu fiz? Fiquei em casa, como todos os portugueses, ou quase todos, deveriam ter ficado, e, entretanto, fiz uma coisa que estava para fazer há muito tempo, que era escrever um livro. Por isso é que eu estou relativamente otimista e aqui com um certo vibe, porque estou na expectativa de que esse livro saia, porque eu já não vou para novo, e andava sempre a dizer, eu para o ano vou fazer isto, parece aí um clube de futebol que para o ano é que vai sempre, eu andava sempre com a história do para o ano. E agora, quando me vi em casa, sem nada para fazer, em termos daquilo que era um cotidiano muito agitado, correr o país de um lado para o outro, disse é desta. Peguei na caneta, que eu ainda sou homem de caneta, peguei na caneta e no papel e comecei a escrever, tornei-me quase compulsivo, obsessivo, e digamos que neste ano, que já levamos de pandemia às costas, acabei de escrever o livro. O livro chama-se Dar ao Pedal. Escrever um livro sobre quê? Qual é o tema? O livro tem um título, enfim, curioso e bastante popular, que é Dar ao Pedal. É esse o título do livro. E de uma forma muito rápida, que é Dar ao Pedal. Fala das principais competências comportamentais e psicológicas do ser humano. E a palavra, ou as 3 palavrinhas dar ao pedal, cada letrinha é uma competência, é uma dimensão psicológica. O D é desculpas, é a gente deixar-se desculpas, porque hoje não, que está a chover, amanhã está sol, agora joga Portugal, a gente desculpa-se e quando a coisa corre mal, acusamos os outros. Há uma certa cultura acusatória, muitas vezes nas empresas e na sociedade. A culpa é da polícia, a culpa é do governo, a culpa é do marido, a culpa é do filho, enfim, minha é que nunca é, a gente já sabe. Por isso o D é deixar-nos de desculpas. Já agora, porquê é que nós fazemos isso? Porquê é que quando alguma coisa corre mal, a culpa é sempre do outro? Boa pergunta, Jorge, é isso mesmo. Porquê? Porque eu costumo dizer, há uma pessoa com quem nós dormimos todos os dias.
E essa pessoa somos nós próprios. Eu durmo sempre comigo, mesmo que eu não queira, tenho que levar comigo. E eu costumo dizer, eu e qualquer pessoa, isto tem a ver com a condição humana, eu gosto de dormir com uma pessoa que vale a pena. Se eu não quero deitar-me comigo e dizer, opá, tu foste um sacana, tu foste indelicado, tu foste injusto, tu não foste razoável com aquela pessoa. Por isso, se alguma coisa correu mal durante o meu dia, eu prefiro dizer que a culpa foi do meu chefe, que foi do meu colaborador, que foi do governo, que foi da empresa. Por isso, assim, eu salvaguardo a minha autoestima. Mas nesse diálogo interno que cada um de nós tem, quando pomos a nossa cabeça na almofada, o estar a encontrar essa desculpa é uma maneira simpática de mentir a nós próprios? É uma grande aldrabice, é mesmo isso. Há que lhe dar um nome. O Jorge estava a ser eufemista, simpático, mas eu vi que estava a sorrir. Exato, é uma aldrabice isso. Porque de facto não é verdade. Isto na psicologia, nós na psicologia gostamos de dar nomes assim estranhos às coisas. E chama-se egoísmo atribucional. Nós atribuímos aos outros quando a coisa corre mal. E atribuímos a nós próprios quando obtemos sucesso. De facto, isso é uma pequena aldrabice que surge, é um bug, é quase que um defeito que nós temos no cérebro. E há muitas pessoas que nos estão a ouvir que dizem assim, mas eu não sou assim, eu quando faço alguma coisa errada eu até dou o braço a torcer e assumo as responsabilidades. Os outros é que são assim. Só por ser que os uns estão a pensar assim dos outros. E se vocês que me ouvem estão a pensar assim, é porque esta tese faz sentido. Não sei se e então o que é que nós podemos fazer, cada um de nós, não o outro, para poder mudar esse comportamento? Ou se é que faz sentido mudar, se calhar uma mentira piedosa em relação a nós próprios pode ser até um bom caminho para continuar a prosseguir na senda do sucesso? Estamos aqui a dar grandes ensinamentos. Ou seja, se mentirem um bocadinho não há stress. Nós estamos em grande. E eu quase que até diria isso, a mentirinha piedosa, porque nós se também imputarmos a nós próprios tudo de que acontece no mundo, a pandemia, a culpa é minha, o facto de não ter dinheiro, a culpa é minha, o meu filho tem negativa, a culpa é minha, o carro avariou, a culpa é minha. Se eu também começo a atribuir a mim próprio tudo, eu daqui a bocado sinto-me um caco, estou com a autoestima rasgada, a minha autoconfiança está absolutamente também deteriorada e eu daqui a bocado entro num espiral de desânimo que já nem me apetece sair de casa porque estou deprimido. Claro que nós aqui temos que ter esta coisa relativamente bem balanceada. Temos que ter consciência de nós próprios, porque nós também atribuirmos aos outros tudo que de mal nos ocorre, nós não vamos fazer nada para mudar. E se visamos a excelência, a melhoria contínua, o progresso, a aprendizagem, temos que perceber que volta e meia cometemos erros. Eu costumo dizer que errar é humano. Assumir o erro é sobre-humano. Porque as pessoas raramente assumem o erro. O erro é sempre de alguém que está ao lado. Quem estiver à mão, ou quem estiver em cima, se for o chefe, ou quem estiver em baixo, se for o colaborador. Por isso, esta questão das desculpas é algo que também consegue inquinar a nossa mente. E dentro daquilo que eu falava do livro, o D, desculpas, o A é quase a sua antítese, é o acreditar. É a autoconfiança que é relevante. O R do dar é resiliência. O A, atenção, foco. Não nos perdemos. Eu se vou numa estrada e começo a olhar para o lado, se passa uma miúda na estrada, eu corro o risco de ter um acidente porque me distraí. Por isso temos de ter foco, quase como numa equipa de futebol. Se entretanto os jogadores estão a discutir com o árbitro, a equipa adversária pôs a bola na área e marcou o golo. E porquê é que perdemos o jogo? Não porque fomos fisicamente mais débeis, não porque não estivemos taticamente bem, mas porque, digamos, mentalmente não nos conseguimos focar. E outra equipa só precisou de marcar um golo para ganhar o jogo. Porquê? Porque nós estávamos distraídos, que é ao contrário do foco. Por isso há a atenção e o objetivos. Objetivos. Quando não sabemos para onde vamos, nunca existe vento de feição. Nós temos que traçar um caminho, sabermos para onde vamos, nem que esse caminho seja um bocadinho complicado, porque às vezes já há pedras no caminho. E o pedal, depois, P positivo, é equipa, D determinação, A autónomos, termos autonomia, e o L liderança. Por isso temos aqui o dar ao pedal. Se nós otimizarmos todas estas dimensões, naturalmente conseguimos ser melhores pessoas, melhores
melhores pais, melhores mães, melhores colaboradores, melhores líderes, melhores tudo, porque Quando é que este a nossa livro, cabeça que comanda o corpo. quando é que este livro chega ao prelo? Quando é que ele é público? É assim, e estamos aqui a fazer um compasso de espera, porque com a questão da pandemia, que também pôs isto tudo um bocadinho suspenso. Nenhum de nós vai às livrarias, conseguimos comprar online, mas é mais difícil. Exatamente, Jorge, é isso mesmo. Estamos aqui à procura, mas eu sendo otimista, espero que isto saia entre a Páscoa e ali os Santos Populares. Muito bem, que é na altura da retoma. Falamos da resiliência. Hoje o que sentimos todos, muito, eu pelo menos sinto, e enquanto sociedade, é o que precisamos, é quase de uma paciência infinita para conseguir resistir àquilo que está a acontecer. Por um lado, à questão sanitária, mas por outro lado, nós estamos presos em nossa própria casa, o que à cabeça não deve fazer particularmente bem. Não. O homem não foi feito para estar preso, o homem é a mulher. Nós somos, até biologicamente, precisamos de movimento, precisamos de encontrar com pessoas, precisamos de apanhar chuva, precisamos de apanhar sol, precisamos de vento na cara, precisamos de ouvir passarinhos, precisamos de fugir aos cães que nos querem apanhar. O movimento, não é? O livre, o perpétuo movimento. E nós precisamos de um perpétuo movimento, não só físico, mas também mental. Por isso isto é completamente contra a natura. Aliás, como nós sabemos, o pior que se pode fazer a uma pessoa, ou das coisas piores, é prendê-la. Tanto é que é o que fazemos aos criminosos e às pessoas que podem pôr em perigo toda a sociedade, mandamos-las para o calabouço. E digamos, a visualização de estarmos presos é sempre algo que nos deixa atormentados mentalmente. Agora estamos presos não como um presidiário, porque esses não têm as condições que habitualmente as nossas casas, para aqueles que vivem confortavelmente em casa, têm, mas não deixa de ser uma limitação brutal para a qual o nosso cérebro, a nossa emoção, a nossa relação não está programada. Por isso andamos todos a inventar, a dar cabeçadas na parede, limpa-se o pó 50 vezes, telefona-se, não sabemos telefonar, se vamos para o Facebook achamos que somos uns inúteis, se ler, também já estou cheio de ler, ou seja, parecemos umas baratas tontas, em bom rigor. É isso que explica que nesta panela de pressão os diálogos em casa se possam tornar mais agrestes, ou então a ausência de diálogos? É isso, Jorge, muito bem visto. Há uma expressão gira. Uma vez um amigo meu, eu perguntei a um amigo meu, então pá, como é que vai o casamento? Ele tinha casado recentemente. E ele disse, o casamento é fixe, é uma coisa que vale mesmo a pena. Agora, todos os dias... Ou seja, o que acontece é que pela primeira vez nós demos por ela, aqueles que são casados ou que vivem com mulher ou com marido, pela primeira vez estamos casados ou namorados todos os dias, 24 horas por dia. Isso nunca nos tinha acontecido. A não ser na lua de mel, que é aquele período, como o nome indica, muito bonito, muito florido. E mesmo assim a lua de mel é uma boa... Começa a... eu não sabia que tu eras assim. Pois não, nunca estiveste comigo 24 horas, só ias jantar, só ias passear, ias ao cinema. E eu era uma maravilha nesses contextos. Agora temos que tomar decisões e temos que... Enfim, começamos a perceber que temos alguma divergência de opinião. Por isso, nós nunca tivemos tanto tempo com parceiro, seja quem for, e com filhos, nunca tivemos. Por isso, o diálogo muitas vezes é agreste, muitas vezes o parceiro é o para-raios da nossa insatisfação. Ou seja, nós estamos insatisfeitos porque não estamos a trabalhar, não estamos felizes, porque não passeamos, porque não até do trabalho temos falta, até daquele chefe que nos dá cabo da cabeça, nós dizemos, fogo, aquele gajo era mesmo fixe, ao menos eu podia discutir com alguém, agora estou aqui sozinho, tenho que falar para a parede. Por isso, estamos mais suscetíveis, estamos mais sensíveis à disrupção, claro que estamos. Hoje estamos bombardeados permanentemente com um número de casos crescente, com um número de mortes crescentes, a terceira onda. No início, em março, com poucos casos, ficamos todos muito assustados. Hoje, parece que é normal morrerem 200 pessoas. É normal porque, de facto, é o que acontece diariamente. Desensibilizamos-nos, deixamos de nos preocupar ou defendemos-nos?
boa questão. É uma boa questão. E colocar questões às vezes é mais importante do que dar respostas. E neste caso, o que eu diria é que isto fez parte do nosso cotidiano. De facto fez, já não é novidade. Já não é new. Notícias é quando é algo novo. E isso é que nos sobressalta. Já não é novo. Agora a dúvida é se foram 200, se foram 170, se foram 80. Oscila ali em 10. Por isso, nós já não estamos propriamente... Assim, se isto tocar alguém perto de nós, a nossa percepção da realidade muda completamente de figura. Se foi um vizinho, aquele amigo que a gente estima, um familiar, aí o pânico, o alvoroço, o fechar a porta, ou nem sequer vamos à janela, tem maior probabilidade de ocorrer. Enquanto isso não acontecer, nós protegemos. Falo por mim, eu protejo-me. Eu saio de casa ao mínimo e acho que muitos portugueses o fazem. Mas é um fenómeno mais distante. É um fenómeno mais distante porque nós já há um ano que vivemos com isto. No início, e já vimos também que estatisticamente isto mata de facto um segmento da população, mais mesmo agora com os 200 mortos dia, isto incide mais com pessoas acima dos 75 anos e os mais idosos estão protegidos pelos seus familiares, os lares às vezes, os surtos que nós sabemos, e os idosos, os filhos e tudo dizem, ó pai, ó mãe, não saia de casa, não saia, eu vou aí, deixo as coisas à porta, saio. É isso, e depois as pessoas, pronto, tem-se feito o que se pode, mas de facto o Covid já não é novidade. Será novidade quando não tivermos Covid. Aí será a grande novidade. E aí será uma grande notícia. O Jorge passa a sua vida, agora há este tempo de pausa, passa a sua vida a inspirar os outros. Como é que se inspiram os outros? Podemos aprender, nós os comuns mortais? Inspirar é só pôr ar para dentro. Eu agora inspirei, agora vou expirar. É assim, eu espero que me inspirem. Olha, os outros inspiram muito quando dizem que o meu trabalho vale a pena. De facto, a minha atividade passa muito por essa dimensão inspiracional, muitas vezes mais motivação, autoconfiança, essas coisas. Às vezes, casa de ferreiro, espeto de pau, inspiro os outros e eu estou aqui cheio de sarilhos, mas esse é o meu trabalho, antes ou depois da pandemia. De facto, as empresas em geral, também o contexto desportivo, o futebol de alta competição, solicitam para trabalhar estas áreas mentais. A motivação, a autoconfiança, a liderança, a resiliência, tudo isto, e eu naturalmente tento dar aquilo que a ciência me permitiu beber, aquilo que a minha experiência me foi dando a conhecer, e também em função das pessoas que tenho pela frente, porque não se motiva um jovem de 20 anos da mesma maneira que se motiva um CEO de uma empresa, um atleta que é internacional, ou digamos uma pessoa mais idosa que só tem que estar motivada, se calhar, só não, para ir à fisioterapia, é muito diferente. Que teclas são essas? Que teclas é que se podem tocar para motivar um grupo de pessoas que está ali à frente? Elas são comuns ou, apesar das temáticas serem diferentes, nós temos, além dos prismas diferentes, as teclas são as mesmas? Eu acho que as teclas são as mesmas. Por exemplo, para motivar, nós temos que saber quais são as necessidades que aquela pessoa tem. Por exemplo, uma equipa de futebol, se eu reparo que aquele atleta tem necessidade de um certo reconhecimento perante o grupo, olha, é nomear o capitão, se ele tiver qualidades para isso. Se ele tem necessidade de exprimir o seu futebol a outro nível, se for convocado para a seleção, é motivador. Há outros que dizem, não, eu simplesmente quero ir para o banco. Se eu for para o banco, porque eu sou júnior, nunca joguei numa equipa principal, só o facto de estar tentado ao lado daqueles atletas que foram meus ídolos, para mim já é bom. Só ser convocado é espetacular. Por isso nós temos... A motivação varia de pessoa para pessoa. Por exemplo, aquilo que eu ao Jorge podia lhe oferecer um livro, com certeza que o Jorge ia adorar, porque é um homem que lê muito, ia adorar. Se eu lhe desse uma gravata, se calhar o Jorge dizia, pá, já tenho gravatas que chegam, ainda por cima não uso muito, ou as que tenho já me sobram. Mas o Jorge, o que é que o Jorge gosta mesmo? Gosta de música. Isso é que ele adora música, ele passa-se com música. E o que é que eu pego? Pego num CD dos AC/DC e dou ao Jorge. Portanto, há uma adequação àquilo que é
o tema a que aquela audiência está disponível para poder absorver? Sim, mas também temos que saber surpreender. É como alguém dizia, uma mulher dizia: o meu marido é incrível, surpreende-me sempre da mesma maneira. Por isso nós não podemos surpreender. Eu tive o prazer de conhecer dois homens suecos brilhantes, estão no top 10 dos melhores pensadores de estratégia empresarial no mundo. E ele dizia: nunca te deixes surpreender, torna-te a surpresa. Por isso nós temos que ter a ousadia de tentar surpreender, porque para mais do mesmo não fazemos falta nenhuma. Ninguém nos quer ouvir, ninguém quer ouvir. Se aquilo não tiver qualquer coisa de diferenciador, eu digo, então para que é que eu perdi o meu tempo? E o meu dinheiro, se for o caso, e a minha disponibilidade, que podia estar a fazer outra coisa. Por isso, temos que surpreender, temos que ser ousados, temos que ir mais longe, temos que procurar, digamos, algo que também seja útil para aquelas vidas, para aquelas pessoas, para aquela empresa, para aquela organização em particular. Sabendo que estamos sempre em constante mutação e aquilo que hoje surpreendia, olha, falámos há pouco do Covid, aquilo que nos surpreendeu há um ano já não nos surpreende hoje. As surpresas, é como outro, não podemos surpreender sempre da mesma maneira. Por isso, nós temos, a única constante da vida é a mudança. Por isso, nada se perde, tudo se transforma. Eu até prefiro o contrário. Tudo se perde quando nada se transforma. Nós temos que estar em constante transformação e nós muitas vezes pensamos, é o mundo que está a mudar e eu tenho que acompanhar o mundo. Nada. O mundo sozinho não muda. Sou eu que mudo, é o Jorge, são os amigos que nos ouvem. Nós muitas vezes vamos a reboque, temos que acompanhar a mudança. Eu acho que o ideal é que a mudança nos acompanhe a nós. Se nós tivermos... Olha, o Jorge está a fazer um podcast, poderia estar quieto e sossegado, está a provocar mudança, convidando pessoas para refletir acerca da vida, que porventura vai tocar outras pessoas, que podem concordar ou não concordar, que depois até vão discutir, e já estamos aqui a dar o primeiro pimparote na mudança de qualquer coisa, na reflexão, que pode ter influência em casa das pessoas, na empresa, seja lá onde for. A partir daqui nós já não controlamos mais nada. E então, e porquê é que nós, sendo a mudança um facto da vida, quando ouvimos falar da mudança, um novo chefe, uma nova empresa, uma nova possibilidade, trememos que nem varas verdes e fechamos-nos no casulo para ver se a tempestade passa depressa? É verdade. Novo chefe. É verdade. Há aquela que às vezes é assim. Como é que tu sabes que fizeste as coisas bem na tua empresa? Como é que tu sabes que estás a ter um bom desempenho? Como é que eu sei? Quando o meu chefe não diz nada. Quando o meu chefe não diz nada é que eu sei que estou a fazer as coisas bem. E se não diz assim, estou tramado. Porquê? Amanhã vou falar com o meu chefe. Ou seja, quando vamos falar com o chefe, parece que dali não... É para nos pormos um pouco em sentido. Mas esta questão que colocou, e bem, nós, como é que nós, perante esta novidade, nós temos medo à mudança. Eu costumo falar de um conceito que é abraçar a mudança. Porque nós não abraçamos a mudança, nós, de uma forma geral, rejeitamos a mudança. Isso não é... Ou senão, o que é que nós fazemos? Quem é que é a favor da mudança? Vamos, dedo no ar, até convido os nossos ouvintes a pôr o dedo no ar. Quem é a favor da mudança? E toda a gente diz, eu. Toda a gente acha que se deve mudar coisas. E depois quando perguntamos, e quem é que aqui acha que deve mudar? E aí já vemos menos mãos no ar e as mãos que se põem no ar já vão de forma muito lenta. E eu acho que o mundo deve mudar, mas eu não devo mudar nada, porque eu estou sempre bem. Por isso, nós devemos abraçar a mudança, não a rejeitar. E, aliás, estes tempos pandémicos têm sido um enorme exemplo, nomeadamente ao nível das tecnologias, que nós temos que abraçar, sob pena, de não estarmos a ter esta conversa como estamos a ter hoje, e que seria uma pena, pelo menos para mim, que é um gosto estar convosco. Por isso, abraçar a mudança, porque nós adoramos rotinas. O ser humano é feito de rotinas. Eu vou para o trabalho sempre pelo mesmo caminho. Eu em Lisboa tenho, vocês em Lisboa, Porto ou outra cidade, mas falei de Lisboa, que é uma grande cidade, tal qual o Porto, temos 1000 restaurantes em Lisboa, 500, pronto, para não exagerar, temos secundariamente 1000, mas 500 restaurantes. Mas quando eu penso em jantar fora, eu estreito aquele leque
e só penso em 3. E chegamos ao limite de escolher até um prato por restaurante e é esse que pedimos sempre. É isso aí, Jorge. Nós temos tantas hipóteses de escolha e só vamos àquele restaurante e, como o Jorge disse muito bem, e dentro daquele restaurante é aquele prato. Por isso nós não gostamos da mudança. Se gostássemos da mudança, não íamos àquele restaurante. E se fôssemos até àquele restaurante, escolhíamos outro prato, mas não. Porque aquele prato não falha. E aquele restaurante, o empregado já me conhece, já sabe de que clube é que eu sou, já posso falar um bocadinho com ele de futebol. E se eu precisar de mais uma colher de arroz, ele antes que eu pedisse, ele já trouxe. E se for preciso ficar um bocadinho até mais tarde no restaurante, ele também não me fecha a porta. Nós adoramos hábitos. Eu gosto de viajar, toda a gente que diz. Mas depois, para onde é que vais de férias? Muitas das vezes vamos sempre para o mesmo hotel e para o mesmo sítio, porque a vida lá é confortável. E isto não é uma crítica. Porquê é que nós temos rotinas? Porque as rotinas provaram funcionar. Nós não somos malucos, nós temos determinadas rotinas porque aquele caminho é o mais rápido, para nos livrarmos do trânsito. Aqueles amigos são os mais fixes porque não me dão cabo da cabeça. Têm mais tolerância para as minhas macacadas. Por isso que tudo que é mudar cria-nos o quê? Insegurança, incerteza, e também tem muito a ver com estes tempos pandémicos. E a incerteza corrói-nos a alma. Quando nós não conseguimos saber, prever o que é que vai acontecer no dia seguinte, ficamos desbaratinados da cabeça. Ficamos inquietos, ansiosos, como o Jorge falou no início. Ansiosos. Ansiedade é o contrário da confiança. É uma certa inquietude. O António Variações resumiu melhor do que ninguém o estado de ansiedade, quando ele dizia: estou bem, só onde não estou, porque eu só quero ir. Tenho pressa de sair. Quero sentir ao chegar a ânsia de partir para não voltar. Vou continuar a procurar. Ele definiu bem a ansiedade. A ansiedade é inquietude. Só estou bem onde não estou. Quando chego a um sítio, eu disse: eu estava bem, era em casa. Quando estou em casa, eu devia estar no café. Há uma inquietude mental, que é o que nos provoca também estes tempos. Como é que vai ser amanhã? Eu vou para o trabalho, o filho vai para a escola, a minha empresa vai continuar a existir, as pessoas vão-me continuar a convidar para trabalhar. Será que vou de férias? Vale a pena ter carro? Se eu não ando de carro, mais vale vendê-lo. Ando de Uber, como sai mais em conta. Ou seja, começo a questionar tudo. E aqueles pilares que nós tínhamos como assentes na vida, hoje já há poucos pilares assentes na vida. O casamento de antes era para a vida toda. Aliás, é isso que se diz na cerimónia. Mas quando alguém jura fidelidade eterna no altar, há alguns amigos que cá atrás da igreja já estão a rir, olha, para a vida toda, está bem, está. Há bocadinho falamos da questão e falamos agora mesmo da questão da ansiedade e da relação com o chefe. Muitas pessoas ficam ansiosas, nervosas, têm medo quando têm que falar perante um auditório, uma audiência, seja ela uma audiência mais limitada ou mais alargada, e muito em particular quando, se olhamos para o universo empresarial ou uma escola, não importa, está na primeira fila o friso dos chefes, dos diretores ou dos professores que na realidade estão a ouvir-nos com um bloco de notas mental, quase como se fôssemos o Festival da Canção, dando-nos pontos e avaliando-nos permanentemente, o que cria um profundo desconforto para quem tem que entregar uma mensagem. Ou não? Sem dúvida. Sim, Jorge, claramente. A ansiedade deteriora a performance. Isto é ciência. E eu, se estiver ansioso, eu faço as coisas pior. Eu, se calhar, até canto bem no chuveiro. Porquê? Porque ninguém está a olhar para mim, o que sair, saiu e está-se bem. Agora, se eu tivesse 20 pessoas no chuveiro, ainda devia ser pior. Nem era por causa da minha voz, era por causa de tudo. Era uma situação tremenda. E então, a copresença dos outros provoca a ansiedade deteriora a performance. E aquilo que o Jorge disse faz todo sentido. O nosso receio inibe que as coisas saiam bem. Aliás, o primeiro grande receio, por exemplo, nos Estados Unidos, que têm estas coisas bem investigadas e tal, é de falar em público. As pessoas têm um receio enorme de falar em público. Imaginarem-se num palco ou num pequeno auditório a falar para 30, 40 pessoas da sua empresa, ficam com uma fobia e não conseguem dormir na noite anterior, que ficam completamente em pânico. E depois os chefes, líderes, enfim, se nos colocarem uma maior carga em cima,
É quase como um miúdo. Opa, tu amanhã tens que fazer bem o teste. Tu tens que cantar bem na festa de Natal. Tu tens que no jogo do futebol pelo menos marcar um golo. Tu tens este must be, esta obrigatoriedade cria uma carga tão grande que faz com que a probabilidade de que os nossos gestos e o nosso pensamento flua seja muito mais inibida. E daí a baixa performance é um instante. E os chefes e os líderes têm um papel importante. Aliás, eu costumo dizer, alguns chefes são como as nuvens. Quando desaparecem, fica um dia lindo. A sério. Porquê? Porque Que chefes são esses? O que características têm esses chefes? Boa. Então, agora estamos aqui a desvendar os podres. Daqui a bocado estamos tramados. Olha, já não. Mas, enfim. Que chefes são esses? Principalmente são chefes, digamos, controladores. Que em vez de terem gestão, têm microgestão. Que andam sempre atrás de nós. Mas olha, e tu já telefonaste? E tu já foste ao armazém? E já enviaste um mail? E o fornecedor vem hoje? Ou seja, andam atrás de nós como fossem polícias. Eles próprios, esses líderes, estão presos em si próprios, porque não conseguem fazer mais nada senão andar com uma lista de supermercado atrás de toda a gente a picar tudo. E não fazem nada. Não fazem nada. Primeiro desconfiam das pessoas. E depois comportamento gera comportamento. Quando alguém desconfia de mim, eu desconfio também dessa pessoa. Se essa pessoa se confia em mim, eu normalmente o que é que eu lhe quero dizer? Quero-lhe provar que sou digno de confiança. Por isso, esses chefes, como disse bem, o que é que eles têm? Têm uma coisa. O que é? Se colocarmos vedações à volta das pessoas, elas transformam-se em ovelhas. E depois nós queixamos, dizemos, mas aquele gajo não faz nada sem que eu lhe diga. Aquele colaborador não tem iniciativa. Aquele colaborador não tem um live digamos, de oportunidade. É preciso dizer-lhe tudo. Pois, mas já alguma vez este chefe, este líder, tentou fazer o inverso? Se calhar não tentou. Mal ele entrou, quando veio da faculdade, jovem, o rapaz vinha cheio de ideias, ou a rapariga, e ele disse, olha, para pensar, estou cá eu. Tu tens é que fazer o teu trabalho. Como se o trabalho não implicasse uma componente de raciocínio e de reflexão. Por isso nós o que temos que fazer enquanto líderes é dar aos nossos liderados, digamos, vontade de estarem lá, de não estarem a olhar pela janela a pensar que a empresa da frente seria melhor para mim, mas estar totalmente envolvido, chama-se motivação intrínseca, engage, que estamos lá com gozo, como alguém diria, faz o que gostas e não trabalharás um único dia da tua vida. Então, e o que é que podemos dizer? Vamos olhar para o outro lado, vamos olhar para o chefe ideal ou para o líder ideal. Como se comporta, como se porta este líder ideal para que a sua equipa renda o máximo? O que é que diz ou o que é que faz? O que é que faz o líder ideal? Fantástico. O líder ideal, eu digo que há sempre dois tipos. Isto da liderança, a liderança não é uma questão moderna, é uma questão eterna. Como o Picasso disse uma vez, cansei-me de ser moderno, quero ser eterno. E a liderança é uma questão interna. Fala-se de liderança desde o tempo de Jesus Cristo até aos nossos dias, o Trump, o Bolsonaro, os bons, os maus, essas coisas todas. E eu digo sempre, há dois tipos de liderança, a boa e a má. É quase como o vinho. Mas este tem uns taninos, ou é bom ou é mau. Resume lá isto, porque senão começa tudo ali num delírio sobre a vida. E as lideranças boas são aquelas que fazem o quê? Pensemos todos enquanto colaboradores de uma organização ou de uma associação fora do nosso trabalho. Se eu vou mais longe do que iria sozinho, se eu vou mais longe com aquela pessoa do que iria sozinho, é porque aquela pessoa é bom líder. Se eu não consigo desenvolver o meu potencial, a minha capacidade, à custa de alguém que me está ao meu lado e que me está sempre a pôr travão, é um mau líder. Por isso eu considero que há dois tipos de liderança, a mobilizadora e a inibidora. E posso aqui dizer duas coisas por oposição. Uma liderança inibidora. O líder serve-se do poder. Porquê é que eu quero ser líder? Porque ganho mais dinheiro, porque tenho mais estatuto, porque as pessoas me batem palmas, porque eu sou maior. Isso é uma liderança inibidora. Uma mobilizadora, o líder vive para servir. Alguém disse uma vez, quem não vive para servir,
não serve para viver. Para servir, eu estou aqui ao serviço de uma comunidade, de uma empresa. E por oposição eu vou dizer aqui algumas coisas. Na inibidora é instrutor, na mobilizadora é um pedagogo. É implacável, na outra é tolerante. Lealdade cega, constante sedução. Encontra defeitos, identifica forças. Um líder inibidor está sempre a dizer: tu não sabes falar inglês, tu não percebes nada de tecnologias, tu não fechas a porta, tudo é motivo para pegar com o rapaz ou com a rapariga. Um líder mobilizador tenta identificar as forças. Opa, tu és muito simpático, ainda há bocado ouvi um telefonema com o fornecedor e adorei. Tu conseguiste fechar ali o contrato com uma pinta, olha, parabéns. Estamos sempre à procura de encontrar as pessoas em flagrante a fazer as coisas bem feitas. É também alguém que vê na concorrência um problema, enquanto que os bons líderes veem nos oponentes uma possibilidade de evoluírem. São arrogantes, os maus, os bons são humildes. Fala de subordinados, o primeiro, os outros falam de colegas, de parceiras. Esta história de que o líder, há uma linha que separa. De um lado estão os liderados. O poderoso versus o povo. Exato, poderoso versus o povo. Por isso nós temos que criar condições, nós, os líderes, que conseguem promover as organizações e as pessoas. Há uma história absolutamente divinal que eu se me permitir partilhar, que tem a ver com liderança, e que é com esta pequena história que eu fecho o meu livro. Eu fui candidato à presidência da República, estamos na altura de eleições, há 5 anos fui candidato. Levei uma cabazada tremenda. Eu estava muito deprimido com a vida, porque eu achava que havia de ganhar aquilo, claro que sim. Não, nunca achei que ia ganhar. Parece que é mais um Napoleão que saiu do manicômio. O que é que aprendemos dessa corrida eleitoral? Olha, aprendemos muita coisa. Eu gostei. Na altura, se me dissessem no dia seguinte se eu devia me ter metido naquilo, eu dizia, tinha sido o maior erro da minha vida. Fiquei com receio que as pessoas me achassem um pateta, que até em termos profissionais ficasse um bocado descredibilizado, que deixassem de me convidar para fazer coisas. Aprendi que comunicar é muito importante. Não basta ter boas ideias, e não estou a dizer que as minhas ideias eram boas, mas comunicar é essencial. Às vezes, eu pensava que nas entrevistas era importante dizer sempre qualquer coisa diferente. Até que uma vez alguém de um canal televisivo me disse: não, tu deves dizer sempre a mesma coisa. Eu, fogo! Mas eu acho uma seca, está sempre a dizer a mesma coisa. Ele, não, tens que repetir isso 20 vezes. É criar a consistência no discurso e meter a cassete e depois para que a mensagem passe. Exato. Disto se percebe o Jorge, que é jornalista, exatamente. Mas eu era um anjinho. Eu cada entrevista aqui dizia coisas diferentes. Não que me contrariasse, mas tentava ter uma narrativa que falava de educação, falava de justiça, falava do emprego, enfim, de outras coisas. E por isso eu acho que andei ali um bocado a patinar exatamente por isso. Eu devia ter pegado em 4, 5 linhas de força e martelar o tempo todo. É mesmo assim. Olha, foi uma aprendizagem, uma boa aprendizagem a partir desta questão que o Jorge me colocou. Mas então, eu a seguir, depois, eu quando entreguei as assinaturas no Tribunal Constitucional, eu pensei que aquilo acabava ali. Tipo, eu já tinha 7 meses a fazer aquilo, eu matei-me. Eu deixei de trabalhar, fiz coisas. Quando cheguei ao Tribunal Constitucional, eu recordo-me que saí do Tribunal Constitucional jornalistas. Jorge, e agora? Podemos ter a agenda da sua campanha? E eu, campanha? Eu estou morto. Eu para chegar aqui, vocês não imaginam. Ele, sim, mas nós precisamos saber qual é a sua agenda para tentarmos cobrir a campanha. Eu fiz campanha todos os dias e tal. Mas para chegar aqui à questão da história, e eu contextualizei, tendo em conta esta questão da candidatura, eu senti muito mal. Primeiro, o meu resultado foi péssimo. Depois, eu estava particularmente exausto do ponto de vista físico e emocional. E pensei que ninguém queria saber mais de mim, para o meu trabalho. Eu nunca tive ambições políticas, eu não sou político. Era um cidadão que achava que, aliás, continuo a achar que muitos dos cidadãos, alguns dos cidadãos que eu conheço, davam muito melhores deputados e dirigentes desta nação do que aqueles que nos dirigem. Acho mesmo. Conheço muita gente altamente competente, só por ser que dizem: o que é política? Só se eu estivesse maluco. Preferem estar nas vidinhas deles, ganham 5, 6, 7, 10 vezes mais, ninguém se chateia, batem-lhe palmas e eles estão. Por um lado, eu até admiro os políticos, que alguns deles têm ali uma certa componente de sacrifício público até. E então, telefonaram-me dos Açores, passado 2 dias das eleições, e disseram:
Ó Jorge, não quer vir aqui dar uma palestra? E eu, o quê? Aos Açores? Nunca tinha ido aos Açores. Eu disse, está bem, vou, para abreviar a história. Eu cheguei aos Açores, porque eles disseram, nós gostamos muito das suas ideias, era uma associação empresarial, gente boa. E ainda por cima fui conhecer os Açores. Entrei num restaurante e olhei para a parede e vi um mapa mundi, um mapa do mundo, com pioneses e aquelas linhas e um barquinho muito pequenino e umas fotografias de revista com um homem assim com uma barba, o verdadeiro lobo do mar. E depois olhei para o lado e vi que esse homem que estava naquelas fotografias à beira do barquinho e naquele mapa mundo era o homem que estava ao meu lado. Esse homem chama-se Genuíno Madruga. Nome incrível. Genuíno Madruga. E a vida dele não começou bem com este nome. Ninguém chama Genuíno Madruga ao filho. Costumo dizer que a melhor maneira, para, se quando tiverem dúvidas para chamar nome a um filho, vão à mesinha de cabeceira e peguem no primeiro medicamento que estiver lá, porque há nomes bonitos. Pancreoflat, Benuron, Voltaren. Opa, são nomes até franceses, alemães, que têm algum impacto. Mas não, o pai deste homem devia ser um homem de saúde e chamou o Genuíno Madruga ao filho. E eu perguntei ao homem, disse, olha, você é este que está aqui nas fotografias, à beira do barquinho? Ele, sou. E ele, mas isto aqui parece-me que você deu a volta ao mundo. E ele, é verdade, eu dei a volta ao mundo. Que incrível, eu adoro viajar, eu conheço 130 países, a minha missão era conhecer o mundo todo. E eu agarrei-me ao homem e não queria largar, porque eu queria que ele me contasse as peripécias todas. E ele disse, eu fiz isso, ele muito humilde, eu fiz isso e fiz a volta ao mundo num navio solitário. Só eu e o mar. Fui o primeiro português. E ele, fantástico. Eu, mas olha, tem ali outra linha, uma linha vermelha e tem outra verde. No mapa, e ele, essa verde foi a segunda volta ao mundo que eu dei. No navio solitário. Oh, amigo, você é maluco, mas disse aquilo com admiração. Porque... E, entretanto, uma senhora, isto tem tudo a ver com liderança, com comunicação... E uma senhora muito querida, entretanto, chegou à minha beira e disse, olha, pode sentar que já tem mesa. E acompanhou-me à mesa. A senhora era brasileira, chama-se Isabel. Eu andei-lhe a trocar o nome ao longo de muito tempo. Agora, finalmente, a verdade sobre essa história. E a Isabel, uma mulher super, super simpática. E eu vi logo que ela, enfim, no mínimo era namorada do Genuíno Madruga, que era o dono do restaurante. Um restaurante modesto, à beira-mar, e eu, a determinada altura, disse-lhe, Isabel, e então como é que vocês se conheceram? Jorge, ele foi numa ilha, no seu barquinho, olha, a gente se namorou, olha, casou, faz 14 anos, a gente está aqui nos Açores, temos uma filha, se chama Bárbara, blá, 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 está tudo bonito, tudo feliz. Eu, maravilha. E eu perguntei, Isabel, você não tem receio que esse lobo do mar um dia se atire novamente para o oceano na sua casquinha de nós e não se encante por uma sereia que por lá passe? Esta é a pergunta. Ela era encantadora. E enquanto contemplava o oceano e o prado maravilhoso dos Açores, das vaquinhas felizes, ela vira-se para mim e disse, sabe, Jorge, o que segura o boi não é a cerca, é o pasto. Eu achei divinal. O que segura o boi não é a cerca, é o pasto. Isto para mim é uma lição de liderança. Aquilo que segura os melhores numa empresa não é a cerca. Não é? Não podes fazer isso, não podes fazer podcast, não podes fazer reportagem, só podes fazer desporto, só podes fazer política, só podes estar aqui neste gabinete e não é a cerca que segura as pessoas, é o pasto. Aquilo que nós damos às pessoas para que elas possam crescer, degustar, experimentar. E as empresas que permitem isto aos seus colaboradores conseguem fazer aquilo que se chama retenção de talento, porque quem tem os melhores consegue melhores resultados, e aquilo que se chama, um nome mais bonito, employer branding, ou seja, as marcas tornam-se mais apelativas se aquela empresa me permite, não é fazer o que eu quero, porque eu estou ao serviço da empresa, não é a empresa que está ao meu serviço, embora as coisas estejam a alterar. Agora as empresas quase que têm que apaparicar, muitas vezes os melhores são eles que pensam a andar. Mas esta história do pasto é muito importante para um líder. Nós temos que dar pasto, não é dar cercas, não é limitar.
Não devemos limitar os desafios das pessoas. Devemos desafiar os seus limites. Mas eu nunca fiz reportagens sobre desporto. Vais hoje fazer, vais ver que não custa nada. Até vais achar graça, os gajos vão discutir o árbitro, os adeptos vão fazer uma barulheira no fim do encontro, a dizer que o melhor é este, o pior é o outro, vais-te divertir. Ok? Esta é a forma de nós cativarmos. É quase, se queremos que é quase a história do passarinho. O passarinho deve vir para o nosso dedo. Se nós o fechamos, ele nunca nos vai amar, não é? É um pouco isto, e a liderança tem a ver com isto. O que é que... Quando eu olho para o futebol, fico sempre fascinado. Estamos com alguém que trabalhou com alguns dos melhores treinadores de futebol. O que é que a tribo do futebol nos tem a ensinar ou a partilhar connosco que nós possamos aproveitar na nossa vida do dia a dia? Não é preciso quase citar o Zé Mourinho, que obviamente é um treinador de um sucesso incrível a nível global, num dos mais competitivo dos desportos, provavelmente, ou o exemplo que está no nosso coração, Éder, o rapaz que nunca tinha feito nada de notável e escolhe o dia certo para fazer uma coisa absolutamente notável. E demos uma lição a todos. Exato. Há uma música muito bonita da Whitney Houston que é Give me just a moment in time. O desporto é um momento na vida. Agarras o momento, soltas o cabelo. O Pedro Brunhosa tem um poema bonito sobre isso. Um momento. O desporto tem esta particularidade. É um momento. Enquanto que, imaginem que esta entrevista estava a ser uma desgraça, eu se calhar podia dizer ao Jorge, podias-me fazer o favor de gravar isto outra vez, pá, aquilo eu disse lá muitas asneiras. E o Jorge, como é uma pessoa simpática, era capaz de dizer, está bem, pá, a gente amanhã volta a fazer isso. No futebol não, se eu falhar o penalti, o árbitro não me deixa marcar outra vez. Eu não posso dizer, senhor árbitro, estava a brincar, pá. Era para ver se não estava distraído. Também sempre com esse apito na boca, piu, piu, piu. Pensei que isto é um carnaval. Nada disso, temos um momento. E esse momento tem que ser vivido com muitas... E é uma metáfora da vida, o desporto. Porque nós na vida, a bola também vai à trave. Eu estava quase a conseguir aquele emprego e caramba, perdi para outro colega. Foi por um bocadinho. Eu já tinha passado 3 fases. Mas, como eu costumo dizer, a vida tem fases. Ou fazes, ou não fazes. E no futebol temos mesmo que fazer, sob pena de no dia seguinte sermos amados ou crucificados. É muito, digamos, esquizofrénico, quase, é patológico o desporto, porque hoje, se ele marcou o golo, é o herói, toda a gente o adora, toda a gente quer tirar fotografias com ele, autógrafos, ele até tem que fugir. Esse mesmo atleta, se falhar um golo no último minuto, pá, só não o matamos porque temos uma pistola na mão, entre aspas, obviamente. Dizemos que o gajo é um nabo, ganha milhões e faz uma asneirada daquela, até eu marcava aquele golo. É o fenómeno do até eu marcava. Por isso, o futebol tem muita analogia com o cotidiano, é a bola que vai à trave. É o levarmos um vermelho. Eu gosto tanto daquela rapariga, ando ali pai, há 3 meses atrás dela, já lhe mandei uma mensagem, já lhe entreguei uma flor, já sei, já a convidei para jantar, e ela assim na altura diz-me, opá, não te acho piadinha nenhuma, tu és uma seca. Isto é levar um vermelho, é sermos expulsos daquela história. E como é que fica a nossa autoestima, como é que fica a nossa vivacidade. Por isso, no desporto há uma analogia, e no desporto há um bocado, no futebol, esta ideia de que os mais fracos podem vencer os maiores. Há sempre uma ideia de herói, onde o Ederzito foi um herói. Um homem que na altura teve simplesmente a coragem de se atirar para cima dele. Quando ele pegou na bola, naquele lance, a maior parte dos portugueses pensaram, ou disseram mesmo, passa a bola, pá! Pô, o que é que tu vais fazer? Passa a bola! E ele começa a correr em direção à baliza, até que depois começaram alguns a dizer, atira! Gol! Não é? Ou seja, é preciso ter uma desfaçatez também, que é um bocado também a desfaçatez que eu gostaria de ter em algumas circunstâncias. Eu gostaria de chegar à beira daquela rapariga e dizer, opá, tu és mesmo bonita, amanhã vamos à discoteca. Mas não tenho essa desfaçatez. Tenho nada. E depois vejo o outro que fez isso e ela até saiu com ele. Eu digo, que caramba, fui mesmo burro. Se eu tivesse um bocado de lata,
O Éder teve lata. Ousadia, be bold, atreveu-se. Por isso, nós podemos aprender muito com esses atletas. Primeiro porque a mediatização do desporto é brutal. Uma coisa é eu fazer um trabalho aqui em minha casa sossegado sozinho, ninguém viu. Faço a que horas quero, mesmo que dê asneira eu torno a emendar. Aquela malta trabalha com milhões de pessoas a olhar para eles. Não é? Como em todas as coisas na vida, também a comunicação se treina. E a motivação é definitivamente crítica para que cada um de nós se expresse melhor e inspire os outros. Escrevam no vosso telemóvel ou computador www.perguntasimples.com. Lá podem subscrever este podcast, deixar um comentário ou partilhar com os amigos estas conversas. E não deixem nunca de treinar a comunicação. O treino, afinal, faz com que melhoremos em todas as artes da vida. Até para a semana.